Olá, sou Andréia Lumertz, mestranda do Programa de Pós-Graduação da UERGS, Unidade Litoral Norte Osório, Rio Grande do Sul. Estou apresentando o 4º episódio do podcast Pode Falar de Infâncias, que irá abordar uma temática de grande importância e que sempre traz muitas discussões: a leitura e escrita na educação infantil. E para enriquecer essa nossa conversa, vamos contar com a maravilhosa participação da Gabriela Medeiros Nogueira, que é professora associada no Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da FURG, líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Alfabetização e Letramento, GEALI, pesquisadora do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação de 0 a 6 anos. Gabriela faz parte da Rede Nacional de Alfabetização, Alfa-Rede, e da Rede de Laboratórios de Alfabetização, Alfa-Labs. É presidente da Associação Brasileira de Alfabetização e membro da editoria científica da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. É doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas e mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou pós-doutorado nos Estados Unidos de janeiro a dezembro de 2016 e em Nova Zelândia. Desenvolve ações de pesquisa e extensão no campo da alfabetização e letramento, cultura lúdica, infâncias e políticas públicas educacionais, avaliação de sistemas, instituições, planos e programas educacionais. Gabriela, primeiramente gostaria de agradecer por você ter aceitado participar deste podcast e com certeza as tuas contribuições muito acrescentarão na qualificação das práticas pedagógicas de professores, professoras que trabalham com a primeira infância. Muitas práticas de leitura e escrita na educação infantil, principalmente com turmas de pré-escola, seguem um viés de preparação para o ensino fundamental. O que você pensa a respeito? Olá, Andréia e todas as pessoas que vão ouvir este programa, esse podcast. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela apresentação. É um grande prazer estar aqui e poder contribuir com todos aqueles e aquelas que têm interesse na temática, né, que se refere à leitura e à escrita na educação infantil. Bom, inicialmente, eu acho que é importante situar que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e ela compreende o atendimento das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. A educação infantil, como as demais etapas, tem documentos, norteadores do trabalho, tais como a BNCC, as DCNEs, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que trazem pressupostos importantes que vão orientando e definindo o que é essa etapa. Então, sendo a educação infantil a primeira etapa da educação básica, ela precisa ser compreendida dentro do que é esse universo, não como uma preparação para o que vem depois. Se nós tivermos uma educação infantil que tenham profissionais qualificados, que tenham uma gestão preocupada com o cotidiano das crianças, com a organização dos espaços, dos tempos, que esteja de acordo com os princípios do currículo da educação infantil, que são as interações e a brincadeira, que seja um espaço que proporcione a ampliação de experiências, de repertório, de vivências significativas, com tudo aquilo que está à disposição na nossa cultura, entre elas, a leitura e a escrita, assim como outras linguagens, tais como a música, o teatro, as expressões corporais, aspectos que envolvem ciência, matemática. E se nós considerarmos a criança como um sujeito de direitos, como alguém que é capaz, que pode desenvolver sua autonomia e que
tem o direito de estar dentro de uma etapa da educação que a enxergue como alguém capaz e que é alguém que tem muitos conhecimentos e que é alguém que é extremamente curioso e tudo quer saber. A questão da preparação para os anos finais, ela perde sentido se ela for de fato um espaço que proporcione todas essas questões que eu coloquei. Essa polêmica de preparação, né, ela já vem de muito tempo, né? Qual é a especificidade da educação infantil? Qual é o propósito? É preparar para os anos seguintes, para o ensino fundamental? Do meu ponto de vista, não. Mas é proporcionar que a criança tenha uma rotina, né, que privilegie a sua a ampliação mesmo com diferentes possibilidades. No caso da leitura, escrita, oralidade, pensar, planejar em práticas, em situações que ela esteja em contato com materiais escritos, né, tais como livros de literatura infantil, livros de diferentes propósitos, né, livros informativos, de adivinhas, de parlenda, também com um grande repertório da cultura popular que a gente tem, né, por meio de canções, de música. Então, que ela tem essa possibilidade de estar desde pequena, né, desde bebê, inserida nesse universo que envolve leitura, escrita, oralidade. Que dentro da educação infantil ela possa pensar coletivamente naquilo que foi feito durante o dia, que a professora registre e ela vá acompanhando esse registro, se sinta pertencente. Então, o que fizemos hoje? Fizemos aquele passeio, aonde fomos, quem estava, o que fizemos nesse lugar, quem encontramos, né? E aí a professora vai registrando e a criança vai contribuindo com esse registro, trazendo a sua aquilo que ela lembra, aquilo que ela gostaria de falar, né? Então vai construindo a história do grupo. Nessa escrita que ela vai observando, que a professora vai fazendo, ela vai se dando conta que aquilo que é falado pode ser registrado, que aquilo que está sendo registrado pode ser lido em outro momento, né? Fixando, digamos assim, retendo a informação, o texto, né? Ela vai se dando conta que palavras começam com o mesmo som, tem a mesma letra, e isso a professora também pode ir chamando a atenção, principalmente observando o interesse da criança. Tá? Ela pode ter à disposição e deve, né, crachás, cartazes com o nome de todos da turma, contar número de letras, ver as crianças que têm um nome que começam com a mesma letra, ou seja, trazendo, entre outras tantas práticas, a escrita e a leitura, né, para dentro do cotidiano da sala de aula, também como um objeto de reflexão. Isso não é preparar a criança para um primeiro ano especificamente, mas é possibilitar que ela vá adentrando cada vez mais naquilo que faz parte da nossa sociedade, da nossa cultura, um objeto de conhecimento como outros tantos, que é a leitura e a escrita. Então, por meio de brincadeiras, de interações, a leitura e a escrita vai cada vez mais fazendo parte do universo. Até porque a leitura e a escrita não é um objeto específico da escola. Isso é importante que a gente tenha em conta, né? As crianças também muitas vezes trazem experiências de leitura e escrita de outros espaços, como por exemplo as suas casas, né? Quando as crianças têm irmãos mais velhos que estão na escola, elas veem as crianças fazendo as tarefas em casa, veem livros, veem cadernos, né? E elas têm interesse por isso. Elas querem também poder fazer parte desse universo que envolve a leitura e a escrita. Então, ter práticas dentro do contexto da educação infantil
que são interessantes, instigantes, prazerosas e que tragam a ela essas experiências que elas queiram repetir depois. Então, quando as crianças e todos nós temos experiências prazerosas com determinados objetos de conhecimento, no caso a leitura e escrita, a tendência é querer mais e mais se apropriar, querer mais e mais conhecer e querer repetir essas práticas. Então eu penso que se a educação infantil cumprir esse papel, né, de possibilitar o maior número de experiências significativas naquele coletivo de criança, né, que a professora é responsável, ela vai, consequentemente, ter uma boa repercussão na sua vida escolar. Em compensação, se ela tiver práticas que são chatas, enfadonhas, que fazem com que ela fique sentada muito tempo, que ela fique treinando, né, sinais na escrita, assim, movimentos, né, que eram tidos como preparatórios, de sobe, desce, faz aqueles movimentos que parecem uma fumacinha, né, ou o E colado, virado para cima, virado para baixo, que durante muito tempo era feito na educação infantil. A gente sabe que, infelizmente, algumas práticas ainda permanecem. Ela vai construindo uma relação muito dura com a escrita, né, e com esses objetos, né, que são o caderno, o lápis, a borracha. Então, evitar esse tipo de prática com que ela saia cansada, exaurida, desgostosa, frustrada, isso vai, na verdade, afastando ela das práticas que envolvem esses materiais. Então, é pensar em viver plenamente com tudo aquilo que ela pode vivenciar e experienciar no contexto da educação infantil. Isso sem pensar, estou preparando para, né? Mas estou vivendo o aqui e o agora. Muito necessária essa tua fala, Gabriela, e importante, pois, de fato, muitos são os fatores para que possamos fazer valer os direitos das crianças. Sobretudo, o direito ao acesso, né, às diferentes linguagens que enriquecem e fazem parte das práticas de leitura e escrita na educação infantil. Uma outra questão muito importante é a ideia de que não estamos preparando, antecipando, mas estamos no compromisso de oferecer às crianças boas experiências, pois a relação com a leitura e a escrita tem, né, uma profunda ligação com o modo em que nós, adultos, professores, professoras, possibilitamos às crianças essas experiências. Então, Gabriela, de que modo as vivências de leitura e escrita devem ser oportunizadas às crianças na educação infantil? Eu acho que eu acabei me adiantando, né, em relação a essa questão. Mas retomando de uma forma bastante rápida e sucinta, a leitura e a escrita deve ser proporcionada junto com a oralidade, né, com experiências bastante significativas, em que a professora escreve, em que a criança tem a possibilidade de também realizar a escrita de forma espontânea, do jeito que ela imagina que ela possa ter possibilidade de manusear, utilizar diferentes objetos que portam, né, que são portadores textuais, e que ela possa fazer uso do registro individualmente e coletivamente. Eu acrescentaria, sempre quando a gente fala na leitura escrita, a oralidade, tá? Então, por meio de músicas, parlendas, histórias, relatos, adivinhas, de muita ludicidade, de muita reflexão, onde em alguns momentos da rotina escolar, a leitura e a escrita possam ser, de fato, um objeto de conhecimento, de problematização, de reflexão. E que a criança também vá, junto com o seu cotidiano, construindo e vivenciando práticas de leitura e escrita, né, que nós chamamos de letramento, né, alguns autores chamam de letramento, que são práticas que envolvem a leitura e a escrita, e também a oralidade.
eu gostaria de citar um livro que nos dá um bom exemplo do lugar que a leitura e a escrita pode ocupar no cotidiano das crianças, que é A Paixão de Conhecer o Mundo, né? Um livro lá da década de 80, 90, não lembro, né? Mas ainda no século passado, que ele traz toda uma vivência, né, de Madalena Freire, né? Nada mais, nada menos do que a filha do Paulo Freire, e com um grupo de crianças na pré-escola, na educação infantil. E esse livro, ele traz uma prática muito comprometida, né, cheia de encantamentos, de descobertas, permeada por diferentes linguagens, entre elas a leitura e a escrita. Então as crianças escrevem porque isso surge como uma necessidade naquele contexto de práticas. E elas vão construindo também e percebendo quais são as diferentes possibilidades de escrita nos diferentes lugares, né? Qual é o papel social dessa escrita. Então não se treina para escrever, mas se escreve porque aquilo é necessário, porque se quer registrar as vivências, porque a gente quer comunicar ao outro, né? Então, uma leitura e uma escrita que faça sentido, resumindo. Considerando a importância dessa temática, a importância dessa nossa conversa e as contribuições que tu trazes, Gabriela, eu não poderia deixar de trazer para esse nosso diálogo o LEEI, Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil. E eu gostaria então de perguntar como você percebe as repercussões do LEEI nas práticas com as crianças na educação infantil. O LEEI é a leitura e escrita na educação infantil. Lá pelos anos de 2016 foram publicadas os cadernos, né, do Leitura e Escrita na Educação Infantil, que é vinculada a um projeto, né, financiado pelo MEC, para pensar as práticas que envolvem a leitura e escrita na educação infantil, né? Foi um projeto grandioso, que contou com profissionais bastante qualificados, que se debruçaram a escrever, problematizar, né, essas práticas das professoras da educação infantil que envolve leitura e escrita. Bom, esse projeto hoje, esse material hoje faz parte de uma política pública, né, que começou em 2023, que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que visa a formação de professores em âmbito nacional, né, nas diversas regiões do Brasil, para a formação das professoras da educação infantil, mais especificamente a pré-escola. É um projeto muito importante, né? O material, ele é um material de qualidade que traz a problematização, a teorização e as várias possibilidades de prática da leitura e da escrita na educação infantil. Novamente, nós temos aí uma ação coletiva em âmbito nacional que vem sendo implementada, né? E não é alguma coisa muito fácil, simples, porque tem todo um envolvimento, né? De secretarias de educação, de escolas, de professoras na universidade, né? Que estão trabalhando e envolvidas nesse projeto. O que a gente poderia colocar em relação à importância, primeiramente, é esse direito que as professoras da educação infantil têm de receber uma formação continuada de qualidade, em que é colocado, né, à disposição uma série de materiais escritos, audiovisuais, né, porque no âmbito dessa política também são disponibilizadas várias palestras, né? Hoje a gente chama de lives, né? Que estão disponibilizadas no YouTube, promovidas por todas as regiões do Brasil, no âmbito do LEI, e onde profissionais que estudam, pesquisam sobre essa temática são convidados a falar. Então, isso por si só já é muito impactante,
porque reúne um repertório bastante grande e qualificado de informação, de formação, de discussão, de reflexão sobre questões que envolvem a leitura e escrita no cotidiano da educação infantil. Além disso, também nos diversos estados, regiões, foram produzidos materiais escritos, complementando os cadernos da coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil, trazendo temas mais atuais, abordando de uma forma mais prática também algumas questões que na época de 2016 nem estavam presentes. Então hoje, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, na região sul, o projeto de leitura e escrita, ele vem contemplando questões raciais, questões ambientais, e uma diversidade também de temas que perpassam, a nossa vida atualmente. Nós, de 2016 para cá, nós vivemos uma pandemia, nós vivemos eventos climáticos bastante desastrosos, E isso afeta sobremaneira a formação das professoras, a vida das pessoas, E afeta a formação das pessoas e o cotidiano das crianças também. Então, o leitura e escrita na educação infantil, ele tem um papel importantíssimo ao proporcionar a formação das professoras nessa etapa da educação básica, com materiais de qualidade, com profissionais qualificados, com a possibilidade de troca de experiências, e isso é o que a gente vê de uma forma muito bonita em vários relatos que a gente tem das nossas formadoras estaduais, formadoras municipais, de algumas secretarias de educação, de algumas professoras que estão atuando na educação infantil. Essa possibilidade de vivenciar, uma formação que traz um diferente repertório, que traz problematizações, que traz trocas de experiência e que traz um material bastante qualificado. Ainda na perspectiva de qualificação das práticas pedagógicas, eu gostaria de perguntar como está a formação de professores e professoras a respeito deste tema de leitura e escrita na educação infantil. Bom, a formação de professores sobre leitura e escrita na educação infantil no Brasil, ela está acontecendo desde o ano passado, no âmbito de uma política pública, com todas as qualidades e dificuldades que é implementar ou realizar uma política pública em âmbito nacional, num país que é imenso, diverso e desigual. E isso reflete na formação, na implementação, na realização. Nós temos 5 regiões, 20 e tantos estados, centenas de municípios, e cada contexto, cada realidade é uma realidade. Então, é preciso levar em conta que não existe uma única prática, uma única formação. Até porque, como eu disse, o Brasil é bastante diverso e os profissionais que atuam na educação infantil também são bastante diversos, E a formação inicial que esses profissionais tiveram, ela também impacta no modo como as professoras estão participando e recebendo essa formação. Então, ela é muito diversa, mas ao mesmo tempo ela tem um fio condutor, que é um material de apoio. Ela tem o envolvimento de profissionais das universidades, na grande maioria, se não em todas, de profissionais da universidade pública no Brasil, e profissionais que vêm discutindo a leitura e a escrita de uma forma
muitas vezes específica, né? De acordo com o seu posicionamento. A gente sabe que a alfabetização na educação infantil, leitura e escrita na educação infantil, ainda é um tema polêmico, não existe consenso, né? Nem sei se deveria existir, porque se nós pensarmos nessa grande diversidade, a gente sabe que é difícil ter um consenso. Mas nós temos alguns princípios, né? Que hoje avançamos bastante. Um deles é que a criança tem o direito de ter ainda na educação infantil práticas que envolvem a leitura e a escrita, que amplie o seu repertório, que possa fazer com que ela reflita sobre a língua, né? Sobre a língua escrita, sobre a língua falada, né? Sobre a leitura. Bom, dentre as diferentes posições, né? Como trabalhar cotidianamente dentro desse contexto da educação infantil, nós assumindo que hoje reconhecemos que é importante que a criança, desde muito pequena, tenha contato com objetos, né, culturais, com artefatos culturais, em que a leitura, escrita e oralidade se faça presente, seja por meio de livros, né, desde bebê, livros de plástico, de pano, que tenha um adulto fazendo essa mediação, proporcionando experiências prazerosas, que tragam um encantamento, a ludicidade. Isso tudo nós temos, eu acho, já um consenso dentro desse grande universo que significa trabalhar ou proporcionar a leitura escrita no cotidiano da educação infantil. Mas nós temos nuances, né? Nós temos profissionais que entendem que a leitura e a escrita ela precisa permear principalmente a literatura, né? Sem uma sistematização maior no que envolve as situações de escrita, a reflexão sobre a língua, né? Como começam palavras, como terminam palavras. Nós temos profissionais que entendem que a educação infantil é um espaço que as crianças precisam refletir sobre esse objeto de conhecimento, né? Para que ela possa se dar conta que a escrita tem uma direção que vai da esquerda para a direita, né? Quando a gente está escrevendo um texto, a gente volta para a esquerda e segue escrevendo, então a escrita tem uma direção. Que as palavras são compostas por letras, que essas letras têm sons, que as palavras rimam, que palavras começam com o mesmo som, né? E isso pode ser vivenciado, como eu disse anteriormente, por meio da música, por meio dos adivinhas, por meio das rimas, né? Das lengas, de jogos de palavra, tudo muito dentro do universo lúdico. Mas também a gente tem profissionais que pensam que não é o espaço na educação infantil que seja explorado aspectos que envolvam, por exemplo, como a gente ouve aí, a consciência fonológica. Mas eu penso assim, os profissionais eles precisam estar em busca, né? Ampliando o seu conhecimento, buscando autores que fazem essa discussão. Nós temos hoje também à disposição dos profissionais, muitas revistas, muitos artigos, muitos trabalhos, muitos vídeos que trazem uma discussão bastante grande sobre essas questões, né? Há pouco eu organizei um dossiê justamente sobre essa temática, né? Leitura escrita na educação infantil, que está publicado na Revista Brasileira de Alfabetização e que traz diversos profissionais que vão discutir sobre esse tema, né? E aí a gente pode ter, nesse conjunto de artigos, um bom repertório para ver como que as pessoas vão pensando a leitura e a escrita, né? O que a gente não pode esquecer é que a criança, como afirmei também anteriormente, que está registrado nos documentos orientadores, é um sujeito de direito. Então é direito da criança, desde a educação infantil, conviver com práticas que tragam a reflexão, né, e a convivência, digamos assim,
com a leitura escrita e com aquilo que a humanidade produziu ao longo da sua existência, né? Então, isso é importante, principalmente no Brasil, que é um país desigual, é um país excludente, é um país em que há muita pobreza e condições diferenciadas de viver a cultura, entre elas a cultura escrita, né? Aquilo que a humanidade produziu em termos de arte, em termos de literatura, em termos de escrita. Então, muitas crianças têm somente na educação infantil essa possibilidade de ampliar o seu repertório, porque no seu contexto familiar a leitura escrita não está presente. Os livros de literatura infantil não estão presentes. Então, a gente precisa ter esse olhar que é na educação infantil que a criança vai passar a ter a possibilidade, né, de manusear esses materiais, de fazer passeios, né, de vivenciar a escrita como um objeto de conhecimento, de vivenciar a escrita como forma de registro das suas vivências no cotidiano, né? Então, é importante que a gente perceba que a educação infantil também tem um papel muito significativo na ampliação desse repertório, dessas referências, tá? Mas também não pode ficar focada só na leitura e na escrita. Ela precisa estar junto, né, com outras práticas. Ela precisa fazer sentido, ela precisa fazer ter significado. Ela fazer parte daquele universo, daquela professora, daquele grupo de crianças. Assim como diferentes músicas, né, um repertório musical diferenciado, qualificado, porque muitas vezes a criança também só vai ter possibilidade do encontro com determinadas músicas, determinados estilos musicais, gêneros textuais na escola. Então, a escola não pode perder o seu papel de ampliar o repertório das crianças, de possibilitar práticas significativas, prazerosas, que ela construa coletivamente com seus colegas, com a sua professora dentro daquela instituição escolar. Porque a criança vivenciando essas experiências prazerosas, um lugar acolhedor, ela vai querer voltar no outro dia, né? E ela vai querer voltar no outro dia, e ela vai querer voltar no outro dia. Então, um trabalho que envolva uma continuidade, que ela esteja de fato inserida, que ela se sinta pertencente, né, que ela goste de estar ali. Então, isso também é muito importante. Eu espero ter respondido as questões, espero ter podido fazer com que as pessoas parem um pouquinho para pensar, reflitam sobre as suas práticas, que vão atrás dos diferentes materiais que estão aí disponibilizados, né, e que aproveitem aquilo que de positivo o Lei pode trazer. A todos, muito obrigada. Gabriela, eu quero agradecer a tua participação e dizer da minha alegria em poder ter esse diálogo contigo, da riqueza da tua contribuição para esse podcast e o quanto, a partir dessa tua fala, nós vamos poder seguir, né, problematizando, ampliando, né, também os nossos repertórios, a fim de qualificar cada vez mais as nossas práticas com as crianças. Gostaria também de dizer que esse podcast, com certeza, é um movimento muito importante para que a gente possa seguir pensando na nossa prática enquanto professoras da educação infantil, e com certeza a tua contribuição, né, as questões que tu trouxeste, as problematizações, elas vão chegar em diferentes espaços, em diferentes lugares, né? E isso é muito importante e é também o objetivo desse trabalho. E eu gostaria então também de deixar aqui o convite para o próximo episódio, que será lançado no mês seguinte, com uma temática também que vai ser muito importante e muito contribuirá com a prática cotidiana na educação infantil.